Uma das versões mais diferentes do Homem-Aranha, tendo um estilo único inspirado no punk rock. Um cara que não segue regras e, além de lutar contra os vilões do seu universo, ainda combate um governo ditatorial. Teve um grande destaque e roubou a cena em Aranhaverso 2, sendo muito importante do desenrolar do filme, mas não só isso, foi o único a confiar no Miles Morales e contrariar as ideias do Miguel O'Hara. Eu sou o Piper e hoje é dia de falar das variantes do Homem-Aranha, mais especificamente, eu tô aqui pra te contar quem é o Homem-Aranha Punk. Criado por Dan Slott e Oliver Coipel, o Robbie Brown aparece pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 10, edição de 2015 na saga do Aranhaverso. Considerando o sucesso do personagem, ele ganhou a primeira edição solo dele em 2022. E o mais legal é que esse design do Aranha Punk que a gente conhece, nesse estilo punk rock mesmo, era na verdade para ser um design alternativo do Homem-Aranha do Reino Unido, o Spider-Man UK. Acontece que o Dan Slott acabou não gostando muito do design, tanto que criaram um estilo completamente diferente pro que veio a se tornar de verdade o Homem-Aranha do Reino Unido. Mas mesmo assim, de última hora, o Oliver Coipel achou que tudo isso combinava muito mais com o estilo punk rock, e então eles decidiram manter o personagem no Aranhaverso, e que ótima escolha os caras fizeram, hein? O Aranha Punk é o Spider-Man da Terra 138 da Marvel, e ele não é uma variante do Peter Parker, e sim do Robbie Brown, que no universo canônico da Marvel 616 nos quadrinhos é o Gatuno. E é interessante pensar que existe uma versão do Gatuno que acabou se tornando o Homem-Aranha em um universo alternativo, já que em Aranhaverso a gente vê o oposto acontecendo, né? Uma variante do Homem-Aranha se tornando o Gatuno em outro universo. Acontece que o Robbie vive em uma América completamente destruída, principalmente por questões políticas e autoritárias de um governo ditatorial e corrupto. Tudo isso instaurado pelo presidente da República, o Norman Osborn. E se o Norman, como dono da Oscorp, já dá trabalho com todas aquelas ideias vilanescas dele, imagina só como presidente dos Estados Unidos, mano. E tudo isso gera uma grande revolta, principalmente da camada mais jovem da sociedade americana, que é completamente tomada por um espírito de anarquia e luta contra esse governo, o que é expressado por meio do estilo revoltado e contra as regras característicos do punk rock. E o principal líder desse movimento, obviamente, é o Robbie Brown. O Robbie era um adolescente ocupante apaixonado pelo punk rock e engajado em movimentos sociais, o que leva o Robbie inclusive a formar uma banda mais pra frente, após receber os seus poderes, que foi nomeada de The Spider Slayers. Ele acabou sendo picado por uma aranha radioativa que estava contaminada por lixos tóxicos, né, pelo descarte ilegal desses lixos, justamente pelo lixão a céu aberto que virou os Estados Unidos no governo do Norman Osborn. Essa aranha radioativa deu poderes ao Robbie, que decidiu combinar esses poderes com o lado roqueiro e transformar tudo isso no super-herói anarquista, o Spider-Punk. E ele tem basicamente todos os poderes normais do Homem-Aranha. Super força como de uma aranha, é mais rápido, mais resistente, tem os instintos mais aguçados, tem o sentido aranha também, consegue grudar nas paredes e utiliza ali também os lançadores de teia. A principal diferença dos poderes do Robbie pro Peter Parker que a gente conhece tá basicamente no lado mais agressivo do Robbie. Ele também utiliza a guitarra dele como arma e até aqueles espinhos na cabeça do uniforme que formam ali uma espécie de moicano de espinhos. O cara é basicamente uma versão punk rock do Homem-Aranha e isso por si só já é incrível, mano. E se tornando super-herói, o Robbie encarou o maior dos problemas da realidade dele, o próprio presidente dos Estados Unidos, o Norman Osborn, que durante a governança tratou de impor as forças do Estado sobre a população e inclusive proibiu a existência de qualquer super-herói nessa Terra 138. O Aranha Punk então se junta com seu movimento para enfrentar o Norman, mas o Osborn convoca o seu exército formado por policiais combinados com o simbionte para tentar impedir o Aranha Punk. O Robbie descreve o descaso dessa realidade, a sujeira, uma América tomada pelas baratas, e ele diz que com grandes poderes não existe um futuro. Então ele se prepara para enfrentar o Norman e o exército dele. Ele prepara ali a sua guitarra, alguns pedais e o seu grupo, a Spider Army, mas o Norman tem como aliado o seu exército da polícia de simbiontes, justificando que esses simbiontes foram criados pela Oscorp com o objetivo de salvar as vidas de homens e mulheres, os ajudando a superarem suas fraquezas e seus medos. Então, pelo que parece, nessa realidade, o Norman criou a própria versão dele do simbionte, sendo retratada aqui como uma espécie de organismo sensitivo. O Norman justifica que essa é a maneira de tornar a América grande novamente, limpando o país de toda e qualquer oposição. O Capitão América dessa realidade, nominado
de Capitão Anarquia, lidera o time dos rebeldes. E assim o Robbie Brown diz que eles não têm autoridade como aliada, nem a polícia e nem a mídia, mas eles têm um coração raivoso e colérico. E dessa forma o Aranha Punk toca a sua guitarra, liberando uma onda de mais de 15.000 watts de potência sonora no punk rock sobre todo o exército do Venom, acabando completamente com o simbionte e com o Norman Osborn, já que, como a gente sabe bem, o som na potência certa de forma intensa é a maior fraqueza do Venom. Mesmo assim, o Norman Osborn não se rende, e ele tenta como último ato puxar uma arma, uma tentativa de deter o Spider-Punk, mas o Robbie, sem piedade nenhuma, acaba de uma vez por todas com a era de controle e autoritarismo do Norman, utilizando a própria guitarra para golpear o Norman de maneira brutal até o fim do presidente. Ele então tira sua máscara e diz que aquele foi o dia em que eles venceram a polícia, aquele foi o dia em que eles venceram o presidente e aquele foi o dia em que pegamos a América de volta daqueles que nos esmagariam com suas botas. Logo após, o Aranha Punk foi recrutado pelo Homem-Aranha Superior para servir de reforço na saga do Aranhaverso nos quadrinhos e derrubar a família dos Herdeiros, os principais vilões da saga do Aranhaverso lá nos quadrinhos. Já na sequência da história solo do Aranha Punk, dá pra ver o Robbie lidando com as consequências de uma realidade ainda caótica, mas dessa vez sem uma liderança governamental. E quem fica responsável por lidar com essa situação é justamente o Aranha Punk e o grupo dele. Ainda existem outros vilões do Homem-Aranha nesse universo, como o treinador dessa realidade, por exemplo. Ele foi atrás da equipe do Aranha Punk que tinha se instaurado na base secreta do Norman Osborn. E na verdade, mano, é revelado que quem foi o responsável por tudo isso foi o próprio Norman Osborn, que ainda continua vivo, sendo mantido pelo fator de cura regenerativa do simbionte. Entre os variados vilões desse universo também dá pra citar uma versão neonazi do Kraven. Também tem o Abutre, que nessa realidade é um dono de gravadora. Ele tenta calar a banda do Aranha Punk por discordar das práticas pouco corporativas da banda. Além de uma versão do Rei do Crime que é retratado como dono de um clube. Mas se existem os vilões, obviamente também existem os heróis dessa realidade. O universo do Aranha Punk tem a própria versão dos Vingadores, com o Hulk Punk, a Kamala Khan, a Demolidora desse universo e até a Coração de Ferro anárquica. E esse grupo, aliás, consegue acabar com o Norman Osborn de uma vez por todas, com a Coração de Ferro dando energia pra guitarra do Robbie, e assim que ele toca a guitarra dele, o simbionte e o Norman Osborn vão completamente pelos ares. Vale mencionar também que existe um Kang nessa realidade, e ele faz uma profecia pro Robbie Brown. Segundo o Kang, o Aranha Punk vai morrer jovem e atuando como Homem-Aranha, e o cara vai ficar conhecido como uma lenda, assim como a grande maioria das grandes estrelas do rock. Mas já nos filmes, em Aranhaverso 2, o Robbie não fica pra trás de maneira alguma, ele rouba a cena no filme, e sem dúvida alguma é uma das variantes das versões mais legais do Homem-Aranha, cara. Diferentemente dos quadrinhos, no filme, o Aranha Punk é britânico e parece ter um background muito parecido com o dos quadrinhos, sendo um cara de espírito anárquico, quebrando padrões o tempo todo e indo na contramão das regras impostas. Ele inclusive é bem amigo da Spider-Gwen e rola até um boato de romance entre os dois ali. O que eu não tenho tanta certeza se realmente aconteceu, mas mesmo assim, coitado do Miles Morales, né, velho? Caiu na maldição do Homem-Aranha corno. E no Aranhaverso, o Robbie Brown tem um papel fundamental, mano, já que ele ensina, por exemplo, o Miles Morales a melhor técnica para utilizar os poderes elétricos dele, ajudando o Miles a escapar do Miguel O'Hara. Além disso, quando a perseguição pelo Miles começa, o Robbie faz questão de ir embora, indo no caminho completamente oposto das outras versões do Homem-Aranha e não obedecendo às regras do Miguel. O Aranha Punk realmente é um cara fora da lei, fora dos padrões, e tudo isso também é retratado na animação do personagem durante o filme. Uma das formas que a Aranhaverso usa para diferenciar essas diferentes versões do Homem-Aranha é a variação na animação de cada um desses personagens. Por exemplo, no primeiro filme, na cena da floresta, o Peter Parker é animado em 24 frames por segundo. Já o Miles é animado em 12, a metade da velocidade. Isso foi feito dessa forma justamente para retratar a inexperiência do Miles Morales, ao contrário do Peter. E a mesma técnica é utilizada com o Robbie Brown, mas ao invés de utilizarem 12 frames, em alguns momentos são utilizados apenas 6 frames. E o estilo de animação do Robbie tá sempre mudando, uma hora em preto e branco no estilo 2D, já em outros momentos no filme ele aparece colorido e numa pegada mais 3D. Tudo isso para refletir esse lado rebelde e mente aberta do personagem. Aliás, para eles conseguirem chegar nesse padrão de animação, mano, levou mais ou menos 3 anos só para conseguir animar o Robbie Brown, velho. Mas um detalhe muito legal e que pouquíssima gente prestou atenção é o seguinte: quando o Miles Morales, a Spider-Gwen e o Robbie Brown chegam na Sociedade Aranha, eles vão a caminho do quartel-general do Miguel O'Hara. E dá pra ver o Robbie mexendo e pegando várias peças, várias coisas espalhadas ali pela base
base do Miguel. E essas peças que ele pega foram justamente as peças que ele utilizou pra fazer aquele relógio multiversal improvisado que ele dá pra Gwen lá no final do filme. E justamente o fato de não seguir as regras se tornou o maior diferencial do personagem, já que se não fosse pela rebeldia do Robbie de não seguir o Miguel, não ter construído o relógio pra Gwen, a Spider-Gwen não conseguiria viajar pela Aranhaverso pra salvar o Miles Morales, coisa que a gente vai ver em Aranhaverso 3, e eu mal posso esperar a hora, hein, mano. Não só pra ver o desenrolar de tudo isso, mas também pra ver o Aranha-Punk roubando a cena novamente. E você, mano, o que você achou do Aranha-Punk? Você já conhecia a origem do herói? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, mano. Eu confesso que eu gostaria muito de ver uma obra só do cara, talvez uma animação, quem sabe até um live action, já pensou? Um filme alternativo do Homem-Aranha tendo o Aranha-Punk de protagonista, mano, ia ser demais, velho. Qual ator você acha que ficaria legal pra fazer o Aranha-Punk? Comenta aqui embaixo, tá? Deixa a sua visão sobre tudo isso nos comentários, porque eu gosto muito de ver a opinião de vocês, rapaziada. Aproveita e deixa aquele likezão pra dar uma força, mano. Ajuda a gente demais a continuar trazendo esse conteúdo e se inscreve no canal pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando nesse universo da Marvel e no Aranhaverso. Ativa o sininho pra você não perder nada. Saindo mais alguma novidade, eu trago aqui sem dúvida alguma. Aproveita e clica nesse vídeo aqui, onde eu mostro quem é o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099. Eu sou o Pífero, um abraço e um beijo, fica com Deus. Valeu.